Para que serve a escola de verdade? Hoje, a gente vai tentar montar esse quebra-cabeça e descobrir qual é a real função da educação, usando as pistas deixadas pelos maiores detetives da sociologia. Para a gente resolver esse mistério, vamos chamar 3 detetives brilhantes. Cada um investigou a sociedade moderna e chegou a conclusões, bem, radicalmente diferentes. Então, vamos conhecer nossos investigadores. De um lado, Karl Marx, que via o mundo como um grande conflito. Depois, Max Weber, que enxergava um mundo de sistemas. E, por fim, Émile Durkheim, que via a sociedade precisando de ordem. Ok, vamos mergulhar nisso. Nosso primeiro detetive, Karl Marx, acreditava que a chave para entender tudo, inclusive a escola, está na base econômica da sociedade. A ideia central dele era o materialismo histórico. O que isso quer dizer? Basicamente que não são as nossas ideias que mudam o mundo. Para o Marx, é o contrário. O mundo material, o jeito como a gente trabalha e produz as coisas, é que molda as nossas ideias e a nossa consciência. Ele imaginava a sociedade como um prédio de 2 andares, sabe? No primeiro andar, na base, está a infraestrutura, a economia, as fábricas, o conflito entre patrões e empregados. E no segundo andar, a superestrutura, leis, política, religião e as escolas. Tudo isso construído para servir e justificar o que acontece lá na base. Nessa visão, o sistema escolar vira uma ferramenta da classe dominante. O propósito real, preparar as pessoas para uma vida de exploração. Como? Primeiro, transmitindo a ideologia de quem está no poder. Depois, criando uma falsa consciência que impede a classe trabalhadora de perceber a própria opressão. E, por fim, claro, treinando uma força de trabalho que seja dócil e alienada. O veredito de Marx é bem claro. A escola é um campo de batalha que existe para manter a divisão de classes. E uma parte fundamental disso é o que ele chamou de alienação. Sabe aquele sentimento de que o trabalho perdeu todo o sentido? Que a gente virou só uma engrenagem numa máquina gigante? A próxima imagem captura essa ideia de um jeito perfeito. Essa é a essência da crítica de Marx. O sistema, e aí inclui a educação, é todo desenhado para que as pessoas, assim como esse operário da charge, nunca consigam ver o quadro completo da sua própria exploração. Agora, vamos passar para o nosso próximo detetive, Max Weber. Ele via a vida moderna sendo moldada por uma força bem diferente. Uma busca que não para nunca, por eficiência e racionalidade. Para o Weber, o jeito como o poder é exercido na sociedade evoluiu muito. Antigamente, a gente obedecia por tradição. O famoso sempre foi feito assim. Depois, passamos a seguir líderes carismáticos, gente excepcional. Mas hoje, na sociedade moderna, a gente segue regras e leis impessoais. É a era da dominação racional legal, um sistema movido pela burocracia. E a escola moderna, com suas notas, seus boletins, seus certificados, é um exemplo perfeito desse sistema superracional e burocrático. Dentro desse sistema, o propósito da educação é bem claro: classificar e treinar as pessoas para papéis específicos nessa imensa máquina. Ela fornece a educação especializada que forma os técnicos e burocratas, e usa as provas e os diplomas para colocar cada um no seu devido lugar na sociedade. O veredito de Weber? A escola é uma máquina de classificação super eficiente. Nosso último detetive clássico, o Émile Durkheim, tinha uma teoria completamente diferente. Ele via a sociedade como um organismo vivo, que precisa, acima de tudo, ser mantido unido. E para esse organismo sobreviver, ele depende dos fatos sociais. Pensa neles como se fossem correntes invisíveis que nos guiam. Tipo a moda, a linguagem ou até a pressão para seguir uma certa carreira. São forças que moldam o nosso comportamento, mesmo quando a gente acha que está fazendo uma escolha super pessoal. E aqui vai um exemplo perfeito disso. A gente sente aquele impulso de expressar a nossa individualidade, de ser uma pessoa única, quando, na realidade, a gente só está seguindo uma poderosa corrente social sem nem perceber. Essa é a força de um fato social em ação, exatamente como Durkheim escreveu. É por isso que, para Durkheim, a escola é a principal instituição que existe para criar coesão social. O veredito dele, a escola é o órgão essencial que socializa as crianças, que ensina um código moral compartilhado, garantindo que a sociedade continue estável e unida. Agora, vamos para uma pista mais moderna, uma que nossos detetives originais não chegaram a ver, descoberta pelo sociólogo Pierre Bourdieu: as regras ocultas do jogo. Ele trouxe uma ideia muito poderosa chamada capital cultural. E não estamos falando de dinheiro. É um outro tipo de riqueza,
o conhecimento, as habilidades, os gustos que são valorizados pela cultura dominante. O que o Bourdieu mostrou é que a escola não recompensa só a inteligência. Ela recompensa um tipo de conhecimento cultural que a classe dominante já possui. Conhecer literatura clássica e usar a linguagem correta é valorizado. Já, por exemplo, conhecer a fundo a cultura hip-hop ou dominar um dialeto local, isso é frequentemente desvalorizado. Então, depois de ouvir todos os nossos detetives, qual é o veredito final sobre o real propósito da escola? Fica bem claro que não tem uma resposta única. Cada teoria, na verdade, revela uma função diferente e super importante que está acontecendo ali, ao mesmo tempo. Para o Marx, a escola reproduz a desigualdade. Para o Weber, ela classifica especialistas. E para o Durkheim, ela cria a nossa coesão social. Então, a escola não é uma coisa só. Ela é, ao mesmo tempo, um campo de batalha de classes, uma máquina de classificação e a cola que une a sociedade. E sabendo disso tudo, a pergunta que fica é: como isso muda a maneira como a gente pensa sobre as lições que realmente aprendeu na sala de aula?